eu passei as minhas férias, a minha infância toda indo para Campinas. São Paulo, Campinas é muito, muito, muito perto. E tinha uma parada que era, tipo, obrigatória. Quando meu pai, ele parava o carro no Frango Assado. Então, tinha um local que chamava, nem sei se tem mais, chamava Frango Assado, tinha um tal de um pão que minha mãe gostava de levar. E ali a gente comia, a gente parava, a gente bebia, e a viagem nem era longa, era uma coisa, mas era um hábito, não tinha como chegar em Campinas sem parar no Frango Assado. E Jesus, ele criou um hábito, não tinha como chegar em... Nós encontramos uma Marta, a Marta era estressada, irritada, amargurada, ela era crítica, ela era workaholic, só pensava em agir, em fazer. Então, se eu for falar, tem muita coisa de Marta, né? E ela era implicante com Maria. Então, Marta, mas ela amava Jesus. Ela era tudo isso, mas ela amava Jesus. Aliás, se eu for falar a tua lista ou a minha lista, estressada, angustiada, inquieta, amargurada, crítica, ela conhecia essa Marta. Eu falei 3 problemas. O outro problema era Lázaro. Cadê Lázaro em Lucas capítulo 10? Não estava lá. Lázaro era ausente. Aí Lázaro passou por uma progressão de problemas. Primeiro, ele nunca estava quando Jesus estava lá. Mas Jesus amava Lázaro. E Lázaro amava Jesus também. Mas ele era típico ausente. Sabe aquela pessoa que você vê uma vez por mês, dia de ceia? É o Lázaro. Ou você vê... só no culto de domingo, é Lázaro, cuidado, hein? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão se você conhece um Lázaro. Eu não vou falar se você é Lázaro, mas eu posso te perguntar se você conhece um Lázaro. Mas o Lázaro ama Jesus, Jesus ama Lázaro, mas Lázaro nunca está aonde ele tem que estar. Ele está em todo lugar, menos no lugar onde ele está. Não está na reunião de oração, não está no discipulado, não está em lugar nenhum. Lázaro está por aí, mas ama Jesus. Ou mais, né? E Lázaro foi uma progressão, ausente, doente, morto. Ó, cuidado, hein? Lázaro, cuidado. Ó, ausente, doente e morto. Esse era o problema de Lázaro. E o terceiro problema, Maria. Maria. Você fala, Maria não tem problema. Jesus elogiou Maria, porque Maria escolheu a melhor parte. Tudo isso que eu estou falando está em Lucas 10 para a gente ir aqui para João capítulo 11 e 12. Nosso texto mesmo é João 12. E aí, qual é o problema de Maria? Maria era aquela típica pessoa que ela, na igreja, ela é maravilhosa. Você conta com ela está no discipulado, ela está em tudo, ela ama aprender, mas ela não faz nada com aquilo. Ela não, entendeu? Ela não evangeliza. Quando ela chega em casa, ela se tranca no quarto. Eu vou orar, né? É a típica santa, né? Eu vou orar, ninguém me atrapalha. E aí não tem o convívio com a família, não tem o convívio com os vizinhos. Ela é a certa. Então, por que eu falo isso? Porque Maria mostrou que no momento da crise, ela paralisou. Qual foi a crise? Lázaro morreu. E no momento da crise, ela só sabia chorar e ela não tomou atitude. A Marta, que era o problema, todo aquele problema que eu falei para vocês, Marta, no momento da crise, ela foi atrás de Jesus. Se você pegar agora sim, João capítulo 11, vamos ver as declarações de Marta. Mas o foco é outro momento, hein? Eu só estou pontuando algumas coisas. Então, olha aqui, Marta, quando o irmão morreu. Você já está em João capítulo 11, saímos de Lucas 10, está em João capítulo 11. Agora, Lázaro já está morto. Maria está desmotivada, desesperada, entristecida e paralisada. Agora, Marta, olha o que ela faz. Ela vai atrás de Jesus. E no versículo, olha aqui, no versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou fazendo... O que Maria fez? Ficou sentada. Então, cuidado. Aí eu nem vou perguntar mais quem é Marta, quem é Maria. Porque, cuidado, né? Vem um impacto, né? Tudo que a gente está vivendo. Tem os que vêm para cá, para encontrar com Jesus. E tem os que não
que estão com medo de pôr até o nariz para fora de casa e que está que nem Maria. Então, não vou perguntar quem é Marta, quem é Maria. Cabe a você não julgar ninguém e pensar, gente, eu sou Lázaro, eu sou Marta, eu sou Maria. Agora, você já ficou com dúvida, né? Quando eu falei primeiro que Marta era estressada, inquieta, você não queria ser Marta. Agora, você já está pensando em ser Marta. E Marta... Agora, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Nada contra, hein? Gente, vocês que estão aí em casa. Não é indireta, não. Versículo 25. E Jesus teve conversas profundas com ela. Jesus ele falou para ela, olha, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ainda ele fez uma pergunta no versículo 26. Você crê? E ela, olha só Marta, olha o que Marta fala, eu creio Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que tinha que vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e te chama. Então você está vendo que quando a gente julga precipitadamente, nós erramos. Porque quando eu comecei a falar, você já estava assim, Lázaro, é ruim ser Lázaro, é ruim ser Marta, o bom é ser Maria. Eu quero mostrar para vocês que os três tinham problema. Os três. Os três precisavam de reajuste, de realinhamento, de reconexão. Precisavam conhecer um segundo tempo na vida deles, muito melhor do que eles tinham vivido até aquele momento. Só que tudo isso aconteceu depois de uma grande crise. E a grande crise não foi pequena, não. Quando eu digo que foi grande, foi uma mega crise. A morte de Lázaro foi uma mega crise para aquelas duas irmãs. Porque implicava em desamparo, pobreza, enfim, implicava em até não casar, porque elas não iam ter dote. Naquele momento, se você não tivesse dote, você não casava. Quem ia garantir o dote era o irmão. Em momento algum, a gente vê pai e mãe de Marta, de Maria e de Lázaro. A gente está vendo que eles dependiam um do outro. Agora nós chegamos no capítulo que, de verdade, eu queria que você abrisse. É João capítulo 12. João capítulo 12, a cena muda. E essa cena eu vou ter que ler, na verdade, nos três evangelhos. Porque essa passagem que nós vamos ler em João capítulo 12, ela está em Mateus capítulo 26 e ela também está em Marcos 14. Então, eu vou ter que ler uma frase, assim, em Mateus 26, que é um pouquinho diferente. Não é que é um pouquinho diferente, acrescenta alguma coisa. Eu prefiro como está ali em Mateus capítulo 26. Mas a cena muda e diz aqui que depois que Lázaro ressuscitou, 6 dias antes da Páscoa, versículo 1, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, uma ceia. E Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. E então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Gente, agora mudou toda a cena. É isso que vai acontecer depois da grande crise que a gente está vivendo e que já pode acontecer hoje aqui com você. A cena agora é um grupo de homens e mulheres que é tudo ex. Ex o quê? Aqui tem um ex-leproso. Você não reparou não que a casa não era de Marta, de Maria e de Lázaro. Era a casa de Simão. Aqui tem um ex-leproso. Gente, um ex-leproso, você sabe como é que leproso tinha que viver? Sozinho, isolado, numa cidade que era reservada só para leprosos. Então aqui eu tenho um ex-isolado. E esse ex-isolado está diferente. Esse ex-isolado que era doente, enfermo fisicamente e isolado, ele era, como eu diria, rejeitado pela sociedade. Então, este homem está reintegrado, ele está no meio da sociedade. É ele que está oferecendo o jantar. Imagina se alguém ia querer entrar na casa de um leproso. Mas ele não era mais leproso, ele era um ex-leproso. Então, Jesus curou fisicamente
Simão. Então eu tenho aqui um ex-doente, eu tenho aqui um ex-isolado. Mas eu tenho mais gente aqui. Quem é que está aqui? Você reparou quem é que está aqui? Lázaro. Tem um ex-defunto. Então, tem um ex-doente, tem um ex-defunto. O Lázaro que foi morto, Lázaro que morreu, agora estava lá porque ele reviveu, ressuscitou. O poder do extraordinário agiu no corpo de Lázaro. Agora você está achando o teu problema difícil? Gente, quando fala que Simão, o leproso, foi curado, está falando de um milagre de regeneração. Aonde a orelha tinha caído, Deus recriou, o Senhor criou novamente uma orelha. Foi paralisar a ação da lepra e curar toda a ação da lepra no seu corpo. Não só paralisar, mas curar os efeitos da lepra. Alguém aqui tem problema maior do que a lepra? Não, não tem. E aqui, e esse morto? Gente, ele não estava só morto, estava cheirando mal. Já tinha passado do tempo de ressuscitar. Agora, esse morto, ex-morto, ele não estava só vivo, ele estava avivado. Põe a mão no teu coração. Ah, é isso que eu quero. E Deus começou a mover o coração de vocês durante o louvor. A Sara interrompeu tudo e disse: não haja, a morte espiritual saia daqui em nome de Jesus. Você orou? Então eu digo, na autoridade do nome de Jesus, que toda paralisia no teu coração, que toda morte espiritual saia em nome de Jesus. O mesmo poder que agiu em Lázaro possa agir no teu coração. Que você se reapaixone por Cristo em nome de Jesus. Porque Lázaro, que Jesus, ele nunca estava lá. Eu disse, Lázaro estava em todos os lugares, menos aonde ele deveria estar. Agora ele estava grudado em Jesus. Ele estava vivo e avivado. Ele ressuscitou, mas mais do que ele viver com o corpo físico, seu coração voltou a bater, o sangue voltou a correr, a servir. O dom dela era cozinhar, o dom dela era fazer, ela era boa hospedeira. Agora lá, ela continua fazendo a mesma coisa, só que agora ela cuida da vida dela. E eu quero te dizer, cuida da tua vida. Marta não estava mais interessada em Maria, não estava mais falando mal de Lázaro, ela não estava mais criticando, Maria, você é uma parada, ela estava ali, eu quero servir Jesus, eu vou servir. Se ninguém mais fizer isso, eu pouco importa, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou olhar para Jesus, eu vou servir Jesus. Se ninguém quer ir para o culto, eu vou. Se ninguém quer fazer discipulado, eu vou. Se ninguém quer... E ela parou com isso. Aqui ela está toda feliz, contente, parou de brigar com Maria, ela está servindo Jesus e está super bem. Agora tem uma quarta pessoa, e eu quero que você abra em Mateus capítulo 26, que essa quarta pessoa é o foco. Em Mateus capítulo 26 é a mesma passagem. Mateus capítulo 26. Cada uma dessas pessoas foi tocada de uma forma diferente. Faltava Maria, né? Bom, Simão foi curado fisicamente. Lázaro, ressuscitado e avivado. Marta, finalmente, ela começou a cuidar da sua própria vida, assim, a unção, porque ela tinha unção, você viu? Ela tinha fé, ela sabia em quem ela cria. Jesus disse, você crê, Marta? Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Marta fez uma declaração fenomenal, foi Marta que foi agitar a irmã dela. Espiritualmente, Marta estava bem. O problema de Marta era o seu emocional, ela ficava cobrando dos outros, ela ficava criticando os outros. Agora não, agora a unção vinha sobre Marta e não ia embora. Ela estava muito ungida. Faltava Maria. Eu mostrei para vocês qual era o problema de Maria. Falta de atitude. Sabe aquele tipo de pessoa desmotivada? Tudo rouba o ânimo dela, tudo rouba a alegria dela, tudo rouba a esperança dela, tudo rouba. Ah, eu amo Jesus, eu amo estudar, mas chegou o dia mal,
chorando ali diante de Lázaro, ficou sentada. Chegou o dia mau, chegou o dia mau, Jesus não me ama, oh vida cruel. Então ela era esse estilo. Agora chegou o momento dela ser realinhada. Eu gosto muito de Amós capítulo 7, eu vou ler para você Amós capítulo 7, não precisa abrir não, eu já deixei até aqui anotado. Amós 7, do versículo 7 e 8. O profeta Amós teve uma visão, e olha, é isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Deus falou: Amós, o que é que você está vendo? Ele falou: eu estou vendo o Senhor em cima do muro. Vou ler exatamente como está escrito. E Amós viu, e eis que ele viu o Senhor, que estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão, diante do muro. E claro, com curiosidade, perguntei, meu pai e todo mundo, isso é uma criança perguntando, mas você sabe qual é a função do prumo? Meu pai explicava: senão o muro fica torto, e o muro pode vir a cair. E eu sei que o Senhor agora está sobre o muro para endireitar todos nós. Você viu que num pequeno espaço, numa família, todo mundo ali precisava ser endireitado para um grande momento, e esse grande momento se chama avivamento. Todos eles passaram por restauração, todos eles passaram por avivamento. Lázaro, Marta, Maria, Simão, passaram por momentos de coisas que eles precisavam. Tudo bem, Simão precisava de cura física, ele precisava de algo mais do que Marta e de Maria, que era só um reajuste no coração, mas ele precisava de algo mais, era no seu corpo, mas o reajuste veio no coração de todos eles, e Deus está em cima do muro, que é a sua igreja, que está crescendo em graça, estatura e sabedoria, mas não pode crescer torta. Não adianta você crescer só em unção e você emocionalmente não está bem, vai desabar o muro mais cedo ou mais tarde. O muro não aguenta, o muro vai, e o pior de tudo, ele vai desabar quando ele já está alto, quando você já está com alguma função dentro da igreja, quando as pessoas já sabem que você confessa que Jesus é teu Senhor e Salvador, aí você vai e desaba, e o testemunho vai embora, porque você não aceitou um reajuste a tempo. Este é o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos, quantos aqui precisam de milagre extraordinário? Levanta a mão. Olha, aquela casa, todo mundo precisava. Simão precisava, Marta, Maria precisava. Elas queriam casar, precisavam de dote. Elas precisavam comer, precisavam do irmão vivo para trabalhar, para ter dinheiro. Elas tinham um problema financeiro com a morte do irmão. Lázaro era um milagre mais do que extraordinário, ressuscitar. E Simão era uma cura. Todo mundo precisava de milagre. É o que nós todos precisamos de milagre. Mas o maior milagre, eu digo para você, foi o reajuste do coração de todo mundo. Faltava o de Maria. Maria agora precisava sair da desmotivação, do desânimo dela, para ela se levantar como uma adoradora, com o coração assim, explodindo de adoração, mas com atitude. E de repente eu começo a ver essa mulher com atitude. A parada e contemplativa Maria. De repente, quando todo mundo ali estava feliz. Você concorda que todos tinham razão para estar feliz? Tinha uma pessoa que não estava feliz ali: Jesus. Jesus não estava feliz? O coração de Jesus estava angustiado. O coração de Jesus estava tremendamente angustiado. Daí uns dias ele já estaria na cruz. E ele sabia, claro, como Deus, ele sabia tudo. Ele estava feliz de ver todo mundo feliz, mas o seu coração estava angustiado. Só uma pessoa captou o coração de Jesus, foi Maria. Eu digo para você, se você olhar agora, porque você só olha para a mão de Jesus, eu te desafio nesse momento a olhar para o coração de Jesus. Como será que está o coração de Jesus? Está feliz ou ele está triste? Eu diria para você que o coração de Jesus está triste porque ele sabe que está chegando, que nós temos pouco tempo e estamos aproveitando muito mal o pouco tempo que nos resta. Ele está triste porque está faltando amor, ele está triste porque está faltando unção sobre a sua igreja. Mas se você quiser alegrar o coração de Jesus, faça como Maria: Senhor, eu estou entendendo o teu coração e eu vou fazer alguma coisa que vai alegrar o teu coração.
Eu quero alegrar o teu coração. O Senhor alegra o meu coração todos os dias. O Senhor me favorece todos os dias. O Senhor me abençoa todos os dias. Todos os dias, bondade e misericórdia me alcançam. É por causa das tuas misericórdias que eu não sou consumida todos os dias. Agora chegou a minha vez de te alegrar. Eu quero, Senhor, alinhar o meu coração com o teu coração. Eu quero entender o tempo que eu estou vivendo. Maria, ela começou a entender o tempo que ela estava vivendo. Ela viu, ela tinha aquele vaso de alabastro com nardo. E ela não teve dúvida, gente, aquele vaso de alabastro com nardo. Você já cansou de ouvir isso? Ele era muito caro, porque o nardo só dava no Himalaia, ele era importado. E esse vaso de alabastro, ele era pequeno, era pouca quantidade, que era caro mesmo. Era um vaso com um gargalo bem fininho, ele só tinha uma forma de ser usado, de uma vez só. Não tinha como você falar assim, ele é tão caro, que nem perfume, ele é tão caro, eu vou usar um pouquinho, aí depois eu uso o outro pouquinho, e eu uso o outro pouquinho. Não. Eu não, tipo de adoração de pouquinho em pouquinho, não. Eu quero que toda vez que você vem na minha presença, você se derrame por inteiro. É um vaso de alabastro que você vai quebrar diante de mim, sem retorno. E se você fizer isso, você vai conhecer algo que você nunca conheceu. O meu poder, o meu amor sem medida, a minha unção sem medida sobre a sua vida. Não adianta você ficar procurando 10 passos para ter mais unção, 10 passos para ter mais autoridade. Gente, não tem regra. A regra é amar desesperadamente o teu Deus. Você não tem como fazer aos poucos, você tem que fazer de forma total. Aí quando Maria fez isso, ela quebrou. A mulher sem atitude, a atitude dela ia calar a maior parte das pessoas, mas claro que tinha sempre alguém para falar, e falou. Mas a atitude, ela que era uma mulher sem atitude, a atitude dela impactou o ambiente, a atitude dela encheu o ambiente, está escrito que o perfume encheu a casa. Quantos aqui querem encher a sua própria casa da glória de Deus? Gente, você pode. Aonde você andar, você pode encher o ambiente com a glória. Mas tem uns que gostam de encher o ambiente com irritação, outros com reclamação, outros com crítica, outros com amargura. Eu não sei no que você é especialista de encher os ambientes, mas eu digo que Deus quer que você seja um especialista em encher o ambiente com o cheiro, o bom perfume de Cristo, com a glória de Deus. Maria, quando ela fez isso, adivinha quem que falou mal de Maria? Claro que foi Judas. E Judas disse o quê? Olha, veja comigo em Mateus capítulo 26, no versículo 8. Vendo, pois, isto, indignaram-se os discípulos, e aqui está no plural, mas se você for lá em João, você vai ver que foi Judas, e em Marcos também. E aqui ele diz, e eles se indignaram, os discípulos, e disseram, para que, o que está escrito aqui no versículo 8, Mateus 26, para que esse o quê? Olha, gostei, é isso mesmo, desperdício. Gente, tem muitas pessoas que acham que vir à igreja é desperdício. Tem muitas pessoas que acham que ficar lendo a palavra é desperdício. Muitas pessoas acham que ficar orando é desperdício. Para Maria era tudo. Se ela tivesse mais, ela ia dar. Ela só tinha um vaso de alabastro. Senão ela ia quebrar. Marta, você tem um aí? Vamos quebrar o teu também. Vamos quebrar todos os vasos de alabastro. Ela estava completamente apaixonada, rendida a Jesus, e não tinha jeito de voltar. Agora tem sempre aqueles críticos, quando você tomar uma posição na tua vida, era isso que eu sempre ouvi, mas que desperdício, você vai perder o teu domingo todo na igreja. Era isso que meu pai falava. Depois meu pai desistiu e depois meu pai veio a se converter. Ele falou, não acredito, você é nova, você é uma menina inteligente, eu não acredito que você vai jogar a inteligência em uma bitolação, isso é desperdício. Mas olha, eu não olhava, eu não ouvia, tudo que me falava
então Deus vai me dar força para administrar a aula online dos meus filhos. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus está voltando e eu preciso realinhar, ou eu vou desabar. Olha, na crise, você tem duas opções. Ou você se levanta e todo mundo olha para você e fala: eu preciso dessa força que está em você. Eu preciso dessa fé que está em você. Eu preciso dessa glória que está em você. Ou você desaba igual Maria, fica chorando na frente do defunto. E o defunto começa a cheirar mal e está lá você cheirando. Maria ficou 4 dias chorando em frente ao defunto, cheirando mal, até que Marta foi lá e sacudiu: ei, o mestre está aqui. E eu quero dizer para você, Jesus está aqui. Agora eu dou uma de Marta para você. Eu digo: você que está imobilizado, você que está desanimado, você que está desmotivado, eu digo: o mestre chegou. E ele chegou quando para muitos é tarde demais. Está cheirando, está fedendo, já passou muitos meses, não dá mais tempo. Que não dá mais tempo? Dá tempo. 430 anos de escravidão e chegou o poder de Deus e deu tempo do povo sair do Egito. Vai dar tempo da gente viver o avivamento. Vai dar tempo de vermos a glória de Deus. Vai dar tempo do teu muro ficar retinho. Quem quer a parede do teu coração retinha? Levanta a mão. Eu quero a minha bem retinha. Eu não quero desabando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Eu quero meu coração alinhado com o coração de Jesus. Eu quero quebrar todos os vasos de alabastro que eu tiver. Eu quero entregar tudo. Eu quero entregar toda a minha força, toda a minha vida, toda a minha adoração, todo o meu amor, porque eu quero o bom perfume de Cristo. Eu quero. Agora veja o que está escrito. E ele falou do desperdício. Mas Jesus deu uma resposta, hein? Olha o que Jesus disse. Mas Jesus, no versículo 10, Jesus, sabendo disso, eu vou ler o 9, tá? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Gente, aqui tem muita coisa preciosa. Primeira coisa, Maria, quando ela adorou em espírito e em verdade, quando ela entregou tudo que ela tinha, ela recebeu um elogio de Jesus. Nossa, receber um elogio de Jesus, isso é aprovação celestial. É demais isso. Já pensou você ser validado pelo céu? Quantos aqui querem ser validados pelo céu? Eu quero. Já pensou aí o Senhor falando, mostrando, cutucando um anjo, né? Porque outro dia, o Mário estava, ele está com esse assunto bem recorrente, querendo saber muito de céu. E eu tenho falado muito sobre céu com ele. E ele estava com uma ideia do céu meio abstrato. E eu comecei a mostrar para ele como que o céu é concreto. Então agora vou falar para você: o céu é concreto, tem ruas de ouro, tem muros, tem maná. O maná é pão dos anjos, está escrito isso na Bíblia. Enfim, o céu tem rio, o céu é bem concreto. Então eu imagino Jesus cutucando um anjo assim: olha, que vaso de alabastro, olha só, olha que perfume de adoração, é para mim, eu estou sorrindo. Maria fez Jesus sorrir. Jesus estava angustiado e Maria fez Jesus sorrir. E Jesus falou assim: olha, vocês não estão entendendo não. O negócio aqui não é dinheiro, o negócio aqui é revelação. Maria teve uma revelação. Ela entendeu o tempo que ela vive. Ela entendeu que eu não vou ficar aqui. Vocês estão achando que eu vou ficar aqui o tempo todo? Eu estou avisando que eu vou para a cruz, eu estou avisando que eu vou morrer. Vocês não estão entendendo. Ela está entendendo. Os pobres vocês vão ter aqui o tempo todo. Daqui 6 dias eu não estou mais aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Jesus está dizendo: olha, tem pouco tempo para eu voltar e tem
pouco tempo para você agir, tem pouco tempo para você evangelizar, tem pouco tempo para você ser canal meu de sinais, prodígios e maravilhas, tem pouco tempo. Maria entendeu e Jesus quer que você entenda e aproveite esse pouco tempo. Maria aproveitou o pouco tempo que ela tinha ali com o amado, porque ele ia morrer, ele ia ficar 3 dias assim, ausente, depois ele ia ressuscitar, mas Jesus ali na casa dela, ali daquele jeitinho, na casa de Simão, aliás, daquele jeitinho, ela não ia ter mais, e ela entendeu. Maria, então, lição número 1, todo adorador tem revelação que outros não têm. Se você quiser ler a Bíblia e ser impactado pelas revelações de Deus, entra em adoração profunda. O adorador tem revelação. Segunda coisa que Jesus disse sobre ela, ele disse, ela entendeu e ela aproveitou. Segunda coisa, primeiro ela entendeu, segundo, ela ocupou o lugar dela na profecia. Você sabia que você tem um lugar na profecia? José de Arimateia tinha um lugar na profecia. O túmulo era de José de Arimateia. O malfeitor, tinha 2 malfeitores, 2 ladrões que estavam crucificados, uma à direita e uma à esquerda de Jesus, e eles tinham lugar na profecia. Está escrito que Jesus orou por eles, lá em Isaías 50 está escrito que Jesus orou pelos malfeitores. Então, um deles entendeu, ei, eu estava lá na profecia, esse é o meu lugar, essa é a minha hora, eu vou receber salvação. Agora, ano de 2020, você está na profecia. Você é o povo que a glória de Deus, a segunda casa é maior do que a primeira. Você é a profecia de Deus. Nós estamos vivendo dias de prender o fôlego, de tanta coisa boa. Você só vê a ruim, veja o bom que está acontecendo. Veja quantas pessoas mesmo que foram batizadas no mês passado, agora, 2 semanas, 3 semanas atrás, mais de 100 pessoas, e isso é fruto da pandemia, e isso é fruto de um avivamento. Eu estou indo segunda-feira para batizar lá em Ribeirão Preto, fruto da pandemia, e isso é fruto de avivamento. E será que você não está vendo que algo novo está acontecendo? Rios estão sendo abertos no meio do deserto. Deus vai fazer grandes coisas, mas você tem que ser como Maria. Jesus disse, ela entendeu que eu não vou ficar aqui muito tempo. Ela quis o seu lugar na profecia. E tem mais, ela contagiou. É bom, né? Quando você leva isso para um ambiente. E Jesus disse mais aqui, em verdade, onde for pregado, no versículo 12, desculpa, pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. A revelação de Maria foi maior. Não foi só que Jesus não ia estar, que o corpo de Jesus não seria tratado. A unção não daria tempo de ungir o corpo de Jesus. Deu tempo de ungir o corpo de Jesus? Jesus foi tirado da cruz, ele foi colocado, já tinha caído o pôr do sol, não pôde tratar, porque o corpo ali, ou passar pelo embalsamento, ou para passar os olhos, fazia parte, isso é honraria. O corpo de Jesus foi tirado da cruz, já foi jogado ali, já foi colocado ali no sepulcro de José de Arimateia, foi fechado e aí, deu tempo? As mulheres já até chegaram domingo de manhã para ungir o corpo de Jesus. Deu tempo ou não? Deu ou não deu, gente? Não, claro que não deu tempo. Quando elas chegaram, a pedra estava rolada e o anjo falou, por que vocês estão procurando aquele que ressuscitou? Ele disse, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E eu tenho essa boa notícia para dizer, ele ressuscitou. Agora, quem teve o prazer, quem teve a honra de ungir o corpo de Jesus vivo, foi Maria. E eu digo que Jesus está vivo, e toda vez que você adora, você derrama um bom perfume. Jesus sorri e diz, era isso que eu queria, e eu derramo sobre você. Você derrama sobre mim, eu derramo sobre você, e você vai entrar em hospitais, e você vai orar, e os enfermos vão ser curados. Nunca a igreja precisou de tanto poder. Quantos hospitais, quantos enfermos, mas nós precisamos sair dessa mesmice de
ficar como Maria. Ah, eu amo ouvir a palavra. Tá bom, ame ouvir a palavra, mas seja um adorador em espírito e em verdade, porque Deus vai te usar. Deus usou Maria. Maria deu uma lição em todo mundo. E olha o que Jesus falou. A gente está falando de Maria hoje? Estamos, não estamos? E o que está escrito aqui no versículo 13? E em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Gente, e a gente continua falando de Maria. E eu digo para você que tudo aquilo que você fizer vai estar escrito lá no céu. Está, sabe, tem uma nuvem de testemunhas vendo. Mas sabe, isso não é importante. O importante é o que está acontecendo aqui na terra. E o que está acontecendo aqui na terra, eu não sei o que você vai ser ex. Eu já disse, nós começamos a palavra. Em João capítulo 12, eu disse, tinha um ex-defunto, um ex-doente, uma ex-desmotivada e uma ex-reclamona, agitada, o que você quiser chamar de Marta, apontadora de falhas dos outros, o que você quiser. Tinha tudo ex. O Senhor realinhou o coração de todos e todos estavam avivados. Aqui nós estamos reunidos. E eu quero que essa seja uma noite de eis alguma coisa na sua vida. Eu não sei o que, mas você sabe, se você quer se desvencilhar daquilo que te prende, daquilo que te amarra, levanta a sua mão e fique em pé neste momento. Eu quero orar com você, para depois nós entrarmos num momento profundo de adoração. Você vai ter que quebrar o teu vaso de alabastro hoje, mas antes de quebrar o teu vaso de alabastro, eu quero te convidar nesse momento a reconhecer aonde você precisa se reconciliar com o Senhor. Eu não sei aonde. Eu sei que todos os problemas, tem algumas pessoas que têm alguns problemas que não está aqui dentro do coração. Ela tem também dentro do coração, mas ela tem outros problemas como Simão, uma enfermidade física. Por isso, o mesmo Jesus que curou Simão, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar que o Senhor possa tocar agora em enfermos, nos hospitais, aonde estiverem ouvindo, nas casas, aqueles que estão, pessoas da igreja, ou que não são da nossa igreja, mas que estão neste momento ouvindo e que estão enfermos, com Covid, ou não importa qual seja a enfermidade, câncer, não importa. Leproso é irreversível. Naquele tempo não tinha cura de lepra. Hoje a medicina avançou, tem medicamentos, mas naquele momento era uma sentença de morrer leproso. Não tinha cura. Mas o Senhor reverteu aquela doença. Por isso que o Senhor te cure agora, em nome de Jesus, aonde quer que você esteja, aqui ou aonde você estiver. Eu quero dizer, em nome de Jesus, se você estiver como Lázaro, sabe, esses golpes sucessivos nesses meses, você continua amando Jesus, mas você está meio morto. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o sopro de Deus venha sobre o teu coração, que o teu coração possa receber o espírito de ressurreição, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, que você seja invadido por uma onda de amor, o primeiro amor. Este primeiro amor é o que faz você ressuscitar, em nome de Jesus. Que você receba agora a força do primeiro amor, que você receba agora o sopro do amado da tua alma, em nome de Jesus. Agora eu quero que você ponha a mão no teu coração. Eu acho que assim como de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, eu acho que de Marta e Maria, todo mundo tem um pouco. Às vezes você é uma Marta, e às vezes você é uma Maria. E eu digo agora para as Martas da vida, Martas, em nome de Jesus, caia por terra agora, todo desalinhamento, toda crítica, toda amargura, toda agitação, ansiedade, tudo aquilo que está descontrolado nas tuas emoções, seja reajustado agora por Deus. Você é valoroso,
Você é valorosa. Marta era muito amada. Marta tinha dom. Marta tinha fé. Era só uma questão de um ajuste no coração. Marta, para de olhar para o irmão da direita, para o irmão da esquerda. Marta, para de olhar para o teu marido, para a tua esposa. Para de criticar. Para de olhar para o teu vizinho. Olha para você mesmo. Vive a tua vida comigo. Deixa que eu faço. O que eu tiver que fazer com os outros, eu faço. O meu agir é para todo mundo, mas eu quero agir agora no teu coração, Marta. Você tem talentos, você tem dons, você tem chamado. Não perca a tua energia, não perca indo agora em direção a Ele. E não sai correndo de qualquer jeito. Agora eu gostaria que você levantasse as suas mãos em adoração. Assim como Marta correu para encontrar com o mestre. Maria correu para encontrar com o mestre. Lázaro saiu do sepulcro para encontrar com o mestre. Simão saiu de onde ele estava ali com os outros leprosos e foi encontrar com o mestre. Eu digo, sai agora, sai de onde você está. Sai agora e sai correndo até o mestre. Sai correndo até Jesus. E nesse momento, o que Ele mais espera de você, você fala, eu não tenho nada precioso, Senhor. Eu não tenho, Maria ainda tinha um vaso de alabastro, eu não tenho nada. E o Senhor está falando, e eu lá quero vaso de alabastro, eu quero é o teu coração. Olha, quando você quebra o vaso de alabastro, o mais importante acontece, sai o bom aroma. Então agora, começa a quebrar. Quebra o egoísmo agora dentro do teu coração. Sabe o que é que vai vir? Amor. Quebra agora, quebra o medo do teu coração. Sabe o que vai vir? Vai vir ousadia. Quebra agora, quebra todo o egoísmo agora, vai vir empatia, misericórdia, quebra tudo, quebra agora o teu coração, vai quebrando, fala, Senhor, esse é meu vaso de alabastro, a essência está aqui, está presa, eu tenho amor, eu tenho empatia, eu tenho misericórdia, eu tenho, Senhor, eu só preciso quebrar, esse gargalo do vaso de alabastro, eu quero quebrar, Senhor, eu não quero ficar de fora dessa unção, não, eu quebro o vaso de alabastro agora, quebra o orgulho, venha o cheiro da humildade agora no teu coração, quebra a frieza, vem agora em nome de Jesus o fogo ardendo dentro do teu coração em nome de Jesus, quebra a apatia e vem a adoração, começa a adorar o Senhor Jesus, começa a adorar com os seus lábios, diz agora quanto você quer, o quanto você anseia, o quanto você o deseja, diz que Ele é mais importante do que tudo na vida, seja como Maria, fala, Senhor Jesus, eu entendi o tempo que eu estou vivendo, eu entendi a profecia, eu faço parte da profecia, o Senhor disse que o Pai busca por adoradores em espírito e em verdade, sou eu estou aqui, fala para Ele, sou eu te adoro em espírito e em verdade, o Pai me achou, Ele achou Davi, mas Ele me acha agora, Jesus me acha agora, eu quero te adorar, Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te ama, a tua igreja se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabemos que o Senhor não ficará muito tempo, não falta muito tempo para o Senhor voltar. Maria entendeu que não faltava muito tempo para tudo acontecer. Nós estamos entendendo também, nós queremos o máximo da tua presença, nós queremos ficar encharcados com este bom aroma que sai de ti. Oh Senhor, enche esse ambiente com a tua glória, enche esse ambiente, Senhor, com o teu bom aroma em nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que eu sei que hoje todo mundo está falando que ama Jesus? Você está falando? Será que você pode falar bem alto agora? Fala, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Não pede nada, hein? Pede nada. Levanta a tua mão agora e fala, Senhor Jesus, eu te amo. Fala mais uma vez, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus,
eu te adoro. Senhor Jesus, eu quebro o meu vaso de alabastro, porque eu te amo. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. A minha pergunta: tem alguém aqui que nunca falou, Jesus, eu entrego a minha vida a ti? Eu quero dizer que hoje é o dia, hoje é a hora. É tão bonito porque o céu para. Quando o céu para, esse é o momento mais importante numa igreja. Num grupo que eu me arrependi de não ter respondido isso. Eu fiquei quebrando a cabeça. Uma pessoa que precisava de uma resposta para um curso que estava fazendo, fez uma pergunta no grupo falando: qual é o momento mais importante da palavra? Eu fiquei pensando, falei, puxa, para mim a palavra, todos os momentos no culto são importantes. E eu dei a triste resposta de disse, não sei, para mim tudo é importante. Mas hoje eu responderia diferente. O momento mais importante do culto é o momento que uma única pessoa responde ao amor de Jesus e diz: entra, Jesus, no meu coração. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso de ti. O céu para ver isso. Os anjos, eles param para ver mais um que entrou para a grande família de Deus. E tem festa. Isso que eu estou falando não é imaginação. A minha imaginação eu sei que é boa. Mas está escrito que há festa nos céus quando uma única pessoa aceita Jesus. Por isso, se você hoje quer confessar com seus lábios: Senhor, eu abro a porta do meu coração. Eu nunca falei isso na minha vida. Eu te amo, mas eu nunca disse, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Se você nunca disse, levanta a tua mão, aonde você está. Amém. E agora, aí onde você está, repete a frase comigo. Fala assim, e eu gostaria que a igreja ajudasse para ela não ficar isolada, porque como não dá para chamar aqui à frente, então fala: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, declaro com os meus lábios que eu preciso de ti e eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Amém, amém.